Os Estados Unidos têm se preparado para a Terceira Guerra Mundial. Para quem não está entendendo a movimentação no xadrez internacional, vamos falar de alguns indícios que demonstram isso. O primeiro indício são as questões internas americanas. O governo Trump é contra a lacração, o mimimi, a afeminação dos homens e a masculinização das mulheres. Ele é contra esse processo. Já entrou, por exemplo, recentemente, no dia 9 de abril, virou notícia no mundo, que os Estados Unidos planejam registrar os homens automaticamente para alistamento militar obrigatório após 30 dias de fazer 18 anos. Isso só tinha acontecido na época da Guerra do Vietnã, de 65 a 73, ou seja, é um movimento de guerra. E tem mais um detalhe, já está tentando mudar a alimentação americana que foi negligenciada durante décadas, com industrializados, soja, uma série de coisas que intoxicam o homem e a mulher, que deixam a população fraca e medíocre. Então ele planeja mais inserção de proteínas, como ocorre na Mongólia, por exemplo, em que é um dos países que mais consome carne, e que os homens têm altos níveis de testosterona. Isso torna esses homens mais resistentes e prontos para a batalha e para a guerra. Então, internamente, você vê essas duas ações. Externamente, você vai ver ações para reforçar a captação de recursos militares para os Estados Unidos e cortar os recursos dos inimigos dos Estados Unidos. Um exemplo, a intervenção que os Estados Unidos têm feito na América do Sul, querendo as terras raras brasileiras. 3 de janeiro de 2026, prendeu Nicolás Maduro e tem feito acordos sobre o petróleo da Venezuela. Isso é garantir abastecimento durante uma guerra. Então ele está indo atrás de recursos para se abastecer durante uma guerra, seja ela comercial ou seja ela a Terceira Guerra Mundial. Você também vai ver um outro movimento dos Estados Unidos, também nessa questão de se reforçar. Nós vemos a ação dos Estados Unidos a partir de março de 2026 com Cuba, que quer ter uma aproximação com Cuba e quer ter negociações com Cuba. Cuba está ali do lado dos Estados Unidos e não pode ficar na mão da China e nem na mão da Rússia. Por isso, logicamente, é um estratégico que os Estados Unidos, em uma Terceira Guerra Mundial, não tenham um inimigo do seu lado ou a porta de um inimigo ali do seu lado. Precisa dessa mão de obra para fazer armamento, precisa dessa mão de obra para trabalhar, precisa de pessoas para fornecer aos Estados Unidos matérias-primas e serviços durante uma guerra. Posterior a isso, nós vemos ações dos Estados Unidos contra o petróleo da Rússia. E tem aí, recentemente, os ataques, a guerra entre Irã e Estados Unidos. Estados Unidos que tem feito até mesmo bloqueio em Hormuz, visando impedir que os seus inimigos tenham recursos para se preparar para a Terceira Guerra Mundial. Visando o quê? Diminuir a influência deles, tanto aqui na América do Sul, quanto na América Central, também enfraquecendo o fornecimento de matéria-prima e petróleo para a China, para Cuba, que hoje são parceiros. Então isso é para enfraquecer os inimigos, né? Para que eles não tenham força durante uma guerra, por exemplo, para que não tenha suprimentos durante uma guerra. Se você cortar o suprimento de matéria-prima de um país, ele não tem como fazer guerra. Agora, na questão bélica, os Estados Unidos têm impedido os outros países, principalmente do eixo do mal, de obterem tecnologias, chips. Tem tentado impedir. A própria Rússia conseguiu fazer drones a partir de máquina de lavar roupa, né? Ao invés de importar chip, importou uma máquina de lavar roupa, desmontou as máquinas de lavar roupa e pronto, fez os seus drones. Os Estados Unidos têm tentado fazer embargos, mas como é impossível ter controle sobre toda a comercialização de produtos eletrônicos no mundo, fica quase inviável impedir essa aquisição de chips. Por outro lado, internamente os Estados Unidos têm feito preparativos para aumentar o seu arsenal bélico. Os Estados Unidos já solicitaram ao fabricante do THAAD, que também é fabricante do PAC-3, aumentar a produtividade dos mísseis. O THAAD é um míssil para interceptar mísseis balísticos e ogivas nucleares. O PAC-3 atua batendo nos drones e aeronaves inimigas e mísseis de baixa altitude. O THAAD passará de 96 unidades anuais para 400 unidades anuais. E o PAC-3 passará de 600 unidades anuais para 2.000 unidades anuais, mais de 3 vezes a produção atualmente. Ou seja, os Estados Unidos está aumentando e ampliando o seu arsenal bélico, seja em tecnologia e em quantidade,
se preparando realmente para uma guerra. E não só isso, foi solicitado um relatório internamente nos Estados Unidos que mostrou para os Estados Unidos manter o seu legado no Índico-Pacífico e não dar espaço à China, os Estados Unidos precisariam de 200 B-21 e 300 F-47. Foi noticiado no dia 6/2/2026 no mundo todo. E a cereja do bolo são as constantes declarações de Donald Trump, que vem insistindo na ideia dos Estados Unidos deixar a OTAN. Uma vez que isto acontecer, a Europa estará nas mãos da Rússia e da China.